Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores o trabalho e organização do Congresso e o convite a participar. Quero também desejar uma pronta recuperação ao Sr. Leonardo Cardoso, que ia participar nesta mesa, mas infelizmente é doente. Quero também desculpar-me antecipadamente pelo meu terrível portunhol, que espero ao menos ser compreensível. Tendo dito isso, me apresento. Meu nome é Círio Canos Donai, sou arqueóloga e trabalho no Instituto das Ciências do Património no Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha, o INCIPE, na versão curta. Desde 2013, trabalho ao sul do Senegal, na Alta Casamance, sobre a arqueologia dos estados de Cabo Fulado. É sobre a situação do nosso conhecimento desses estados que vou falar hoje. Como estes estados não são muito conhecidos, uma pequena introdução é provavelmente necessária. A área que vocês veem em laranja escuro é o Império do Mali. O Império do Mali é um dos maiores e mais poderosos estados da história da África Ocidental, que começa no século XIII, quando o pequeno reino do Mali começa a se expandir da sua região inicial no Mali atual para abranger toda a área que vocês veem. A província mais ocidental do Mali, formada pelos atuais países de Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, era conhecida como Cabo Gabo. Cabo foi uma província muito particular, que rapidamente desenvolveu suas próprias características e formas de governo, de tal forma que quando o Império do Mali se desintegrou no século XVII, Cabo sobreviveu como um estado independente até o fim do século XIX, quando uma combinação de problemas internos e ataques externos aproximou seis séculos de reinado. O estado que substituía em grande parte do seu território é o reino Fula de Fulado, sob o comando de Alfa Molo Balde I e depois de seu filho Musa Molo, que finalmente perdeu o seu território contra os europeus. Tudo isto que vos disse é conhecido graças a uma mistura de tradições orais e crônicas europeias, sobretudo portuguesas e francesas, mas até pouco tempo não se sabia praticamente nada sobre a sua arqueologia. Nos últimos 20 anos, a situação começou a mudar, graças a vários projetos nos 3 países. No tempo que me resta, vou resumir um pouco a situação país por país. Começando pelo norte, a arqueologia na Gâmbia está muito mal documentada. Na época colonial, houve uma série de intervenções pouco científicas em círculos megalíticos, e desde então houve 2 projetos principais, o de Lisa Giganto Niumi e o de Amiloso Nanyani. Tanto Niumi como Nanyani foram províncias ou territórios de Cabo, que até certo ponto era mais uma confederação do que um reino no sentido tradicional. No entanto, o trabalho de Giganto se concentra principalmente em fortes estabelecimentos europeus. O de Lawson foi relativamente breve, então as informações que ambos nos deram sobre Cabo são valiosas, mas limitadas. É muito triste que neste momento não haja nenhum arqueólogo gambiano, mas estou em contato com colegas do Departamento de História da Universidade de Gâmbia. E se tudo correr bem, devemos ser capazes de corrigir esta situação no futuro, através da formação de estudantes gambianos em técnicas arqueológicas. Passando agora ao Senegal, até começamos a trabalhar com a nossa equipe na Alta Casamance, os únicos dados arqueológicos que se conheciam eram os recolhidos por um antropólogo francês chamado Jean Girard, que nas suas horas vagas como professor da zona de Belengara se dedicava a visitar sítios que chamaram sua atenção. Mas suas observações, recolhidas neste livro, Ouro de Bambuque, são basicamente compilação de anedotas, vezes úteis, mas de pouco valor científico. Essa situação mudou em 2013, quando comecei a trabalhar com minha equipe lá. Neste primeiro projeto, o objetivo era definir as bases da arqueologia de Cabo e Fulado, estabelecer suas sequências cerâmicas e materiais, cronologias, tipos de assentamentos, etc. Para aquele propósito, fizemos 3 coisas. Primeiro, gravamos as tradições orais com todos os notáveis das principais povoações da região. Prospectamos uma zona de 70 por 50 quilômetros e documentamos mais de 60 sítios arqueológicos. Finalmente, escavamos 2 deles, Payungu e Corop, ambos de idade considerável e importantes centros de poder, embora em períodos diferentes. Payungu foi um dos principais centros de Cabo, enquanto Corop foi um dos principais centros do Fulado.
Estas fontes, juntamente com o trabalho bibliográfico, permitiram cumprir os objetivos iniciais. Definimos uma primeira sequência cerâmica da região, bem como a tipologia de assentamentos. Identificamos os centros militares e suas fortalezas, conhecidas como TAT, e também documentamos vários centros de produção de ferro. Por fim, as escavações nos permitiram começar a esboçar padrões de comércio e certos costumes peculiares, como este enterro, que coincide com o que as tradições orais descrevem como a execução de um traidor. Tendo estabelecido uma base general, mas não muito detalhada, no próximo projeto decidimos estreitar e refinar nosso olhar e focar em maneira muito menor o território histórico de Pachana. Pachana era uma das províncias reais de Cabo, uma das 3 que poderiam fornecer reis. No primeiro ano deste projeto, 2019, a causa de Covid, concentrei-me no trabalho de arquivo, na Gâmbia, França, Senegal, Portugal e Reino Unido. E para obter toda a informação que os arquivos da tradição colonial oral dispunham sobre Pachana. Este ano, 2021, finalmente estivemos prospectando na região e identificamos 30 novos sítios arqueológicos. E se tudo correr bem, no próximo ano vamos escavar um deles, a Fortaleza de Parumba. A última coisa que quero dizer em relação aos meus projetos é que sempre concebamos a arqueologia como um serviço comunitário. Estamos em constante diálogo com a população local para fazer uma arqueologia que seja relevante para a gente. Isto implica diálogo constante, mas também compartilhar os resultados, seja por meio de programas de rádio, aulas, assembleias na praça, capacitação de professores, entrega de transcrições de entrevistas, etc. Isso é algo que levo muito a sério, é que procuro sempre melhorar cada vez. Além dos meus projetos, que têm como foco principal a arqueologia de Cabo, um dos membros da equipe, o arqueólogo Thierry Balde, também realizou sua própria pesquisa sobre a arqueologia de Fulado. Essa foi a sua dissertação de mestrado, muito interessante, e agora ela está terminando um doutorado, que vai lançar muita luz sobre a arqueologia de Fulado também. Por último, a arqueologia da Guiné-Bissau é a menos conhecida dos 3 países. Entre outras coisas, porque tal como na Gâmbia não existem arqueólogos guinenses em ativo. No entanto, sabemos algumas coisas. No final da década de 1940, a Missão Arqueológica e Etnológica da Guiné identificou alguns sítios, entre elas a Gruta Nampassaré. Alguns funcionários coloniais, em particular Avelino Teixeira da Mota, identificaram outros vestígios importantes, embora não tivessem a formação necessária para os analisar. Uma série de objetos de particular valor para a arqueologia de Cabo, recolhidos por oficiais coloniais, são aqueles conhecidos como sono, cetros de comando associados aos líderes mandim, que foram levados, se não levados, sem documentar seu contexto original. Desde então, houve pesquisas pontuais como parte de projetos de mineração ou semelhantes na antiga área de Cabo, mas nenhuma foi publicada. Isso começou a mudar desde que a seção de arqueologia da Universidade Hassan Sheikh de Ziguinchor, ao Senegal, foi criada no ano passado. Os seus 2 arqueólogos, Gibril Thiam e Djidre Balde, começaram aos poucos a inventariar e investigar sítios do norte do Guiné-Bissau. A ideia é, graças ao seu programa de mestrado, continuar este inventário e formar também cada vez mais arqueólogos senegaleses e guinenses também. Pela minha parte, se tudo correr bem, quando vir ministro, estarei precisamente na Guiné-Bissau, juntamente com a equipa de Ziguinchor, porque a minha ideia é, se possível, expandir o estudo de Cabo tanto a norte, na Gâmbia, como em direção ao sul, na Guiné-Bissau, a fim de documentar este grande estado para além das fronteiras coloniais e treinar estudantes nos respectivos países para continuar a expandir estas investigações. Em particular, nestes dias vamos a visitar o sítio de Kansala, antiga capital do Cabo, para falar com a população local e ver se é possível começar a documentar o sítio, o que seria fabuloso. Para resumir, qual é a situação atual da arqueologia de Cabo Fulado? Bem, sabemos muito mais do que há uma década.
mas ainda temos muito a descobrir. Temos uma sequência inicial de cerâmica que precisa ser refinada, bem como uma ideia da diversidade de depósitos associados a ambos estados e de suas rotas de comércio e arquitetura. Graças ao projeto atual na Pachana, teremos uma compreensão muito detalhada de como uma das principais províncias de Cabo foi organizada política e militarmente, e como essa organização mudou ao longo da história. Se tudo correr bem, nos próximos anos avançaremos muito na compreensão destes dois estados fascinantes. Mas para isso é fundamental o envolvimento das comunidades e a formação dos futuros arqueólogos do país, que dará continuidade a este trabalho no futuro. E por enquanto é isso. Para qualquer dúvida, pergunta, sugestão, aqui está o endereço. Muito obrigada!